Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura, mais um contato com o Reiki, onde estaremos aqui conversando, batendo papo e estarei com você nessa leitura diária. Bom dia Rita, tudo bom Rita? Bom dia Romilson. Sejam todos bem-vindos. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu só posicionar aqui. Ajeitar. Pronto, assim ficou melhor. Assim ficou melhor. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Uma terça-feira maravilhosa, onde estamos aqui para a gente continuar a nossa leitura. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda. Bom dia a todos, muito bom dia. Opa, vamos lá, Rita, Débora, a outra Rita. Sejam todos bem-vindos. Só para atualizar, quem está acompanhando aqui é novo, né, nessa dinâmica. Há um tempo, eu resolvi ler o meu livro aqui no Instagram, né? E venho todo dia aqui, esse horário, fazer essa leitura. Já estamos no final, mas bem no final, só que eu estou dedicando um pouquinho mais de atenção a esse final, porque achei muito interessante, né, as colocações que o autor colocou aqui no final do livro, no apêndice, né, e esse apêndice, como ele tem um resumo, também outras informações que já foi falado no decorrer do livro, mas eu achei importante reforçar. Então, a dinâmica desse apêndice aqui, eu estou dando uma lida e vou trazer o resumo aqui para vocês. E ontem nós paramos na página 258, né, na entrevista com Fumio Ogawa, tá? Ao contrário aqui. E essa entrevista é muito interessante. Vocês vão saber quem é essa pessoa, né? Quem é, né? Para ele estar colocando aqui como uma figura importante a ser descrita no livro, né? Deixa eu só colocar aqui. Então, nós estamos lendo esse livro, estamos no finalzinho, eu estou resumindo. E o que é esse livro aqui? Para você que é reikiano, quer saber da história do reiki, da história do Mikao Usui, o autor, o Frank Ajava-Pita, ele fez um estudo, né, uma pesquisa, e as informações que ele encontrou diante dessa pesquisa, ele elaborou esse livro. Então aqui fala de conceitos importantes em relação a palavras, significado, níveis, mas de uma forma resumida, que está na primeira parte. Fala da aldeia do Mikao Usui, fatos importantes na aldeia. Fala da infância, da vida, da linhagem, né? Da onde vem o Mikao Usui, a família, né? A ancestralidade dele. Fala da vida dele, né? Como eu falei, da infância, mas da vida dele de forma geral, até o momento que o reiki chegou na vida dele. Como chegou, como ele vivenciou essa experiência, né? Ou como ele chama aqui muito carinhosamente e respeitosamente, o Usui Sensei. Aí ele fala, né, de toda essa trajetória, de fatos importantes no Japão que influenciaram a história do reiki. Então, assim, foi uma leitura, está sendo, na verdade, né, uma leitura muito enriquecedora. Na segunda parte, ele fala do roteiro para você, reikiano, que quer visitar o Japão. Ele te dá aqui todas as dicas que ele acha importante, os lugares que ele acha importante você visitar.
Então ele dá algumas dicas, né? O memorial, o Monte Karuma, né? O que fazer, o que levar, aonde ir, o que observar, onde contemplar. Então é muito legal essa parte aqui. A terceira parte ele fala das religiões no Japão, que predomina o budismo. Então ele coloca aqui algumas, eu não vou dizer seita não, mas é como se fosse linhagens, tipos, né, de budismos existentes, importantes, que ele acha importante ressaltar. E o que vem, né, a relação de alguns conceitos, filosofias dessas religiões que foram agregadas, que lembram muito a filosofia do Reiki, os princípios. Então ele faz um resuminho aqui, né? E na quarta parte ele fala do uso prático do Reiki, onde ele coloca alguns conceitos importantes para você reikiano e também algumas técnicas explica. E tem todas as gravações aqui, a gente falou, conversou, né? Teve perguntas, tanto do livro quanto perguntas em gerais, em relação ao uso do Reiki. Então, para você que é reikiano, eu aconselho, né, você comprar e ler com calma, né, principalmente a parte das técnicas, que é muito legal você ler e reler. E assim, é uma leitura muito agradável. Eu posso te dizer que realmente é muito agradável. A linguagem dele é bem simples, ele quando tem que colocar o autor, né? Quando ele tem que colocar algum termo, ele explica, então é bem tranquilo a leitura. Tem alguns livros de Reiki que são um pouco pesados ou até relacionados à questão de energia, mas esse é bem tranquilo. E nós estamos, como eu falei, né, no apêndice, e ele fala, né, de coisas importantes que ele observou e ele traz aqui pra gente. E hoje eu vou falar especificamente da entrevista com o Fumio Ogawa, que foi uma figura muito interessante, que ele teve contato, o autor, né, o Frank Karjava Peter, ele teve contato, então, na verdade ele teve contato não pessoalmente, né, aqui na entrevista ele fala que ele conheceu uma pessoa que conhecia ele e que ele mandou as perguntas e muito gentilmente essa pessoa fez uma entrevista e ele respondeu aqui. São várias perguntas muito interessantes, que é a visão dele em relação ao Reiki. E tem muita coisa aqui que vai ajudar a gente a esclarecer, né, o próprio entendimento sobre o Reiki e ter um novo olhar, não só do autor. O que eu achei interessante aqui é que ele colocou aqui vários momentos, não só nessa parte, mas em todo o livro, colocações dele, e são opiniões de um mestre, uma pessoa que vivenciou e esclarece muitas dúvidas que temos em relação ao próprio uso do Reiki, tá bom? Então vamos lá, eu vou resumir, né? E quem foi o Fumio Ogawa, né? Ele aprendeu Reiki com o pai dele, que foi o Kozo Ogawa. Só que o pai dele aprendeu com o Zui Sensei. Então, ele fala muito, né, de alguns fatos que ocorreram em relação ao que o pai passou para ele, né? E o que ele diz aqui que eu achei muito importante, que eu grifei, ó, qualquer pessoa pode praticar Reiki. Qualquer pessoa. E ele vai falar isso mais tarde, né? Então, ele foi uma pessoa que o autor resolveu entrevistar. Começou outro livro? Não, ainda estou aqui no Easter Reiki, tá bom, Flávia? Então, ele aprendeu com o pai aprendeu com o mestre, né? O mestre Uzui Sensei. E ele fala aqui, ó, também uma parte muito importante que eu achei, ó, onde o Uzui Sensei aprendeu Reiki.
que foi o que foi passado para ele. E ele comenta da escola, que é uma escola muito... não é muito conhecida, mas ela é conhecida como uma das escolas que preservam a essência do Reiki, que é o Usui Reiki Yoho Gakkai. Só que é uma escola muito restrita. Eles restringem muito, eles têm a estrutura dela é bem rígida, eles só fazem algumas coisas só de acordo com o que a associação manda, então eles têm uma estrutura muito fechada. Então, para você entrar, você precisa ter todo um procedimento. Aí vai a cada um, né, querer entrar e se dedicar e fazer parte. Então, aí ele pergunta, né? Foi perguntado o Fumio, onde o Zui Sensei aprendeu Reiki. No Uzui Reiki Yoho Rikei. Ele mesmo diz que não aprendeu de ninguém e que o recebeu como um presente do universo. Isso a gente já leu aqui em relação a como o Reiki chegou na vida do Uzui. Né? Que ele fez aquele jejum, estava procurando iluminação, aí ele foi, né, abatido, assolado, então não existe um termo, mas ele foi iluminado, e alguns colocam como ele foi ali sintonizado e teve a clareza de como ele deveria agir dali para frente em relação à filosofia, símbolos, o que é realmente a essência, né? Aí, como a sociedade japonesa reagiu ao Uzui Sensei? Eu tô na página 260, tá, Ju? E eu tô fazendo um resumo, não estou lendo direto, não, tá? Aí eu tô lendo, fiz a leitura e vi as coisas importantes e tô colocando aqui para vocês. Então, como a sociedade japonesa reagiu ao Uzui Sensei? Aí a resposta dele foi: ele se tornou conhecido durante o grande sismo do ano de 1923 e foi condecorado pelo Tenno, imperador na época, por esse motivo. Então, nós já vimos aqui na leitura, né, no decorrer da leitura, que houve um terremoto que devastou o Japão, e nesse terremoto, o Uzui Sensei, assim como os discípulos dele, se colocaram à disposição para ajudar muitas pessoas, tanto física, emocionalmente. Então foi dessa forma que ele foi conhecido, que o Reiki também foi conhecido de forma assim bem evidente no Japão. Foi devido a esse terremoto ele pôde atingir várias pessoas, porque tinham mais pessoas que precisavam de auxílio, né? Aí outra coisa aqui que ele fala, né? O Sensei enriqueceu, né? O Uzui Sensei enriqueceu graças à atividade com o Reiki. Aí ele fala que essa nunca foi o objetivo dele, o enriquecimento. Mas ele fala que um treinamento de Reiki até o grau de Okuden costumava ser o valor, né? Cerca de 50 ienes. Para você aprender Reiki, era esse valor, né? Todo, do início até o grau final, que é o Okuden, eram 50 ienes. Que aqui o autor coloca, né, que ele fez um cálculo de acordo com a edição. Essa edição é de 2013. Na época, isso ficava em torno de 3.500 euros. Né? Então, se o euro está a 6 e pouco, então você imagina essa trajetória toda. Mas isso não era pago de uma vez só, né? Era diluído. Né? Aí, por quantos anos o Uzui Sensei ensinou o Reiki? Ele ensinou de 1922 até março de 1926. Né? Nós sabemos que 1922 foi quando ele teve essa iluminação e em 1926 foi quando ele veio a falecer. Né? E aí foi esse período, quer dizer, depois que o Uzui conheceu o Reiki, ele se dedicou, né, de forma plena para difundir
a mensagem, vamos dizer assim. E ele pergunta se o Uzui Sensei esteve no exterior, né? Porque isso é uma questão que muitos mestres, muita bibliografia se questiona, né? Que tem algumas histórias que falam que ele estudou em uma universidade nos Estados Unidos, né? E foi... Tem algumas, eu já me deparei com histórias dizendo que foi a partir dali que ele começou a busca. E o que ele fala é o seguinte, ó, ele teve sim no exterior em missões políticas com o conde Shinpei Goto. E aqui no livro a gente soube dessa história, que antes dele se tornar um reikiano, né, o mestre, né, o primeiro mestre de reiki, ele viveu uma vida política e ele ficou muitos anos sendo assessor desse conde, né, que esse conde viajava para muitos lugares. Então, o que se tem, que foi passado para ele, é essa questão. Aí ele ressalta, ó, existem poucos documentos e fotos em relação à história do próprio Uzui, né? Durante a guerra, teve a Uzui Reikyo Gakkai teve que trabalhar em segredo, né? E em relação a isso, eles tiveram que mudar muito de endereço e nos últimos endereços que eles... O último não, né? Mas teve uma dessas mudanças de endereço que foi bombardeado o local, né? Então destruiu tudo. Então é por isso que não se tem muito registro em relação à própria história do Reiki e história de Uzui Sensei, né? Aí ele pergunta aqui em relação ao Hayashi Sensei. Aí quando ele é questionado, né, em relação a se ele conhece o Hayashi Sensei, no primeiro momento ele diz que não conhece, que o conhecimento dele é que o sucessor do Sensei foi o Shida Sensei. Só que depois, ele revisando documentos, ele coloca aqui que ele encontrou o nome de Hayashi Sensei como Shinpan, né, do Uzui Reikyo Gakkai. Então ele tem esse registro, depois ele fala, né, desse registro em si. Aí aqui, ó, o Shinpan, que eu achei importante falar aqui, ó, naquela época existia título mestre de Reiki. Aí o professor era chamado de Shinpan. E isso não é um nível, é como se fosse um título, né? Então esse era o termo usado para descrever quem já tinha passado por todas as fases. E as fases o Shoden, Okuden e o Shippuden. Nós vimos isso lá no início da leitura, onde ele fala em relação aos 3 níveis do Reiki. Então, depois que você vira o Shippuden, que é o 3º nível, você estuda. Aí, quando você está em um nível tal, aí você recebe o título de Shinpan. Mas até então, você é só estudante do Shippuden, mesmo sendo grau de mestre, mas para adquirir esse título você precisa se dedicar, né? Agora eu estou na 262, né? Estou fazendo um resumo. Aí ele coloca aqui várias coisas importantes que eu quero ler para vocês, que eu acho importante a leitura mais detalhada. Ó, quantos graus existem e o que é ensinado em cada um deles? No Shoden se ensina como tratar outras pessoas e a si mesmo. Depois explica-se o Byosen. O Okuden ensina o tratamento mental e a distância. No Shippuden se aprende a iniciar alguém no Reiki e formar outras pessoas, né? Mesmo você tendo o grau de Shippuden, você não tem o título, né, de Shinpan, só se você você consegue isso por mérito, tá bom? Cadê? O tratamento de professores geralmente é mestre? Sim, né? Tanto que hoje existem linhagens, e até a que eu faço,
que o nível 3, ele se divide em duas partes. Todos dois, eles são considerados mestres. Por quê? É o terceiro nível. Só que existe o terceiro nível A e o B. O A se aprende símbolos e se aprende técnicas em relação a esse nível. E o B se aprende a sintonizar pessoas. Aí você se considera o A como o mestre de si mesmo e o outro mestre professor, tá? Essa é a forma que a minha linhagem adota o ensinamento do Reiki. Aí, ó, qualquer pessoa pode aprender? Aí ele enfatiza. Teoricamente, sim. Se uma pessoa progredir bem no Shoden e se sentir claramente e entender o Byosen, poderá passar para o Okuden. O Shippuden, porém, não é para qualquer um. No momento existem somente 6 Shinpan no Uzui Reiki Yohogakai, para um total de cerca de 500 membros, né? Eu achei muito interessante ressaltar isso aqui para vocês. Ó, quem decide se alguém pode ou não ser Shinpan? Só o Kaisho, presidente da associação, decide isso. Isso nessa linhagem aqui, tá bom? Ó, existe uma regra sobre o tempo necessário para passar de um grau para outro? Existem outras condições de caráter social, religioso ou outro? Aí ele responde: tudo depende dos progressos do aluno no trabalho prático. Então, isso é importante ser levado em consideração, né? Você ter uma vivência, uma experiência para pular de nível. Isso, gente, eu tenho, assim, pela minha vivência, né, de observar, isso faz muita diferença. Eu sei que nós vivemos em um mundo muito imediatista, mas é necessário você viver fases. Na nossa vida não é assim, né? Quem é criança vive a fase de criança, quem é adolescente vive a fase de adolescente. É importante viver essas fases de nível 1, o que é necessário ser revisto, refletido, praticado. Nível 2 também. Claro, isso depende de cada aluno, né? Mas é necessário sim, o mínimo, ter essa vivência, para você não chegar ao nível de mestre com deficiência. Porque aí você não vai se sentir uma grande parte da insegurança da maioria dos reikianos é porque pulou fases, né? E eu digo assim, cada um tem seu tempo, não é você ficar anos, não, mas você ter o mínimo de experiências em relação a cada nível e se dedicar. Se é isso que você definiu, se é isso que você escolheu, então priorize, que só quem tem a ganhar é você, tá bom? Aí ele pergunta aqui, quanto custa aprender Reiki? O dinheiro tem alguma importância no Reiki? O senhor sabia que o Reiki ocidental é possível ganhar muito dinheiro? No Ocidente, o grau professor custa de $10.000 a cerca de 1 milhão de ienes. Né? Nós sabemos que, infelizmente, existem, né, algumas, eu não vou dizer nem linhagens, mas pessoas que realmente cobram absurdos. E se tem registro, até que a Takata cobrava 10 mil, né, como está aqui, $10.000 para a pessoa ser mestre, né? Eu não posso dizer se isso é verdade ou não, porque muita coisa se foi colocado, né? Só quem viveu lá percebe. Aí ele fala da Uzui Reiki Yohogakai. Ó, a filiação como membro da Uzui Reiki e Ryohogakai custa 10.000 ienes por mês, equivalente a cerca de $100. Isso dá direito a tomar parte, fazer os cursos, né, que ele coloca aqui no Reijukai, encontros de sintonização e aprender a prática, você
paga uma mensalidade mensal e fora os cursos que são proporcionados, né, para você ter acesso a toda a estrutura deles. Ó, antigamente os alunos recebiam a iniciação, a pergunta, né? Em caso afirmativo, quem o iniciava e com que frequência? Há alguns alunos ou só alguns alunos se tornam iniciados. Como ensinava o reiki no caso de alunos não iniciados? Aí ele responde, ó. O aluno de reiki recebe o reiju, que é a sintonização. E assim o reiki é transmitido segundo as instruções de Usui Sensei. Nos tempos de Usui Sensei, ele pedia aos novos alunos que se sentassem com as mãos postas. Então ele percorria as fileiras e segurava as mãos dos praticantes. Sentia seu potencial energético e aqueles que estavam prontos recebiam em seguida o reiju. E os que ainda não estavam preparados tinham que fazer exercícios de preparação. Ou seja, naquela época era feito um filtro, né? Energeticamente eles verificavam como era a energia de cada aluno e ali eles percebiam se a pessoa estava apta a iniciar direto a sintonização ou ter uma preparação antes, tá bom? E outra questão que eu achei bem interessante aqui, ó, até marquei na página 263. Tem pessoas que ganham, eu já vi isso também. Eu tenho alguns alunos que eu faço dependendo de como, né, a situação. Mas a gente também precisa entender muito a lei da troca. E essa troca, ela não precisa ser em dinheiro. A troca pode ser em responsabilidade. Né? E se você tem uma pessoa que você vê que está responsável, comprometida, aí é uma coisa que tem que se analisar. Né? E eu vejo isso uma coisa assim muito legal de se observar, a questão da troca, porque infelizmente nós hoje, né, vivemos em uma sociedade que não valoriza determinadas posturas. Então tudo tem que ser observado, analisado, né? A gente não vai generalizar nada nem ninguém, porque não é esse o foco, né? Não existe, para mim não existe questão de certo ou errado. Existe de verificar o que é ser possível ser feito na hora, né? Então isso tudo tem que ser analisado, porque tem pessoas, infelizmente eu já me deparei de dar, né, a iniciação de graça e a pessoa depois ainda ficar desvalorizando, né, o trabalho. Isso é muito delicado, né? Um assunto que aqui renderia várias e várias lives, mas vamos lá. Quando faz um tratamento de reiki, ó, isso aqui é importante, prestem atenção, na página 263. O Senhor usa 12 ou 15 posições das mãos, que correspondem à glândula, endócrinas, órgãos internos e ou chakras. Quanto tempo fica na mesma posição? Mantém os dedos juntos e usa ambas as mãos? Foi assim que aprendemos. Isso foi a pergunta. Eu perguntaria uma coisa de cada vez, porque cada resposta dessa, de uma pessoa dessa aqui, nossa, mas olha só, ele deu um resumão, mas eu achei muito importante. Não usamos nenhum sistema além do Byosen. Uma pessoa que aprende a ouvir o Byosen não precisa de sistema. Ela se deixa conduzir pelo corpo do paciente e lhe dá o que ele necessita. O mais importante é tratar a cabeça. Às vezes é preciso ficar 1 hora ou mais numa única posição. Por exemplo, o tandem, que é uma coisa que eu reforço muito aqui, gente. Procurem sentir a necessidade da pessoa e a sua necessidade. Veja o que é importante ser observado, né? É potencializado no momento. É isso que vai fazer a diferença.
As posições existem, sim, por uma razão, e o Hayashi, ele utilizava muito essa questão de posições. E eu acredito que elas são importantes no início da caminhada, em momentos que você, né, não tem uma percepção direta do Byosen, não porque não consegue, mas não, é porque não tem nenhum observação evidente ali que seja colocado para a pessoa prestar atenção, né? Mas tenha sempre essa postura de observar o que é necessário no momento, né? Que isso que é importante, tá? Aí ele aqui pergunta, o senhor trata pacientes com vários praticantes de reiki ao mesmo tempo? Ele fala sim, ele trata. E outra questão aqui que eu botei, né, para ressaltar. Qual a duração mínima de uma sessão de reiki? Quantos dias seguidos a sessão pode se repetir? O senhor trata dores diretamente, colocando suas mãos sobre a parte dolorida do corpo? O senhor toca o corpo ou trabalha com a aura? Aí ele fala, a sessão deve durar o tempo que o corpo exigir. Quando o Byosen desaparece, o problema foi resolvido. No caso de dores, deve-se tocar a parte do corpo até a dor sumir. Em vez de tocar o corpo diretamente, pode-lhe trabalhar acima do corpo, quando é possível tocar a parte do corpo afetada. Então, olha, gente, isso aqui é muito interessante, porque reforça o que foi dito antes, né? Para quem está perguntando, é assim, isto é reiki. E outra questão aqui, ainda na página 263, quantos símbolos o Senhor usa e qual a origem deles? Deixa eu até marcar aqui. Usa os símbolos do 2º grau. Eles têm origem da cultura japonesa. Ou seja, ele usa, né, os símbolos mental, o do poder, que ele fala muito aqui, né, e o da distância. Aí aqui, ó, o símbolo de cura à distância é um kanji, a gente falou disso lá no início, lembra? Aí ele diz, é um jumon, uma fórmula mágica que consiste em 5 kanji combinados entre si. É por isso que eu reforço a importância da gente praticar o 3º símbolo, o Hon Shazei Shonei, muito, porque ele, como ele falou aqui, né, é uma fórmula, e toda essa fórmula, ela deve ser colocada e clara na nossa mente, né? Ó, o Senhor tem a dizer sobre o símbolo de mestre. Aí isso eu já vi muitos autores relatando isso, que alguns japoneses que são mestres em reiki não conhecem o símbolo de mestre, né? E não se sabe em que momento isso foi introduzido na estrutura do reiki. Eu confio que ele tem um poder, que ele tem uma função, né? Mas como, né, a caminhada do reiki até chegar a gente teve alguns percalços, mas eu confio no poder. E aqui, vamos lá, cadê? O que é considerado secreto em sua corrente do reiki? Ele fala aqui, ó. Conforme os progressos de cada pessoa, ela aprende a determinadas técnicas. Não são secretas, pois são transmitidas a todos aqueles que têm condição de trabalhar com elas. Né? Ou seja, não se fala muito porque às vezes a pessoa não está preparada, não porque não pode saber. Mas para aquilo ali vai ser um conceito jogado fora, né? Então não é porque não é secreta, é porque a pessoa não vai entender. Aí as perguntas genéricas. Aí eu ressaltei aqui algumas, aí eu já vou aqui atender vocês nas perguntas, tá bom? Ó, em sua opinião, o que é reiki? É um método misterioso a convidar à felicidade. É uma medicina espiritual para todas as doenças. Eu achei esse conceito aqui lindo, né, quando ele fala. E ele reforça, né?
que qualquer pessoa pode praticar reiki. Praticar, aprender, né? Isso é muito importante. E a última aqui, ó, que eu achei importante ressaltar. O que é cura? Ela começa no corpo ou na mente? Corpo e mente são uma coisa só? Aí ele responde, né? É preciso começar com a mente, vírgula, o espírito. Reiki é purificação a partir de dentro. Trabalho com o caráter e a personalidade, né? Ou seja, para mim, o conceito disso aqui, né, é o seguinte, né? Não é conceito, né? O que representa isso para mim? Que todos os males, eles estão na mente primeiro. Tudo começa na mente. Então, se você trabalha uma mente fluida, uma mente tranquila, o resto você consegue. O resto não menosprezando, né? Mas as outras situações, setores, partes do corpo, você vai melhorando porque a sua mente está sendo trabalhada. Mas você não pode esquecer do corpo. É mente e corpo. Eu acredito que, para mim, existe uma hierarquia sim. A gente trabalha mente e corpo. Quando o corpo dói, a gente pode até começar pelo corpo. Mas a mente, né, é muito importante, tá? E amanhã eu vou falar sobre a entrevista com a Shioko Yamaguchi, que foi a professora do autor aqui do livro e foi entrevistado, né? Ele entrevistou ela com várias perguntas que acredito que sejam as mesmas que eu ainda, né, não resumi aqui para vocês, mas que vai ser outro olhar, vamos dizer assim, né? Não que a forma que ela tá falando aqui ou vai falar seja certa ou errada, assim como que nós lemos aqui, como o autor também colocou várias questões. Para mim não existe certo e errado. Claro, existem princípios básicos, a estrutura, sim, ela tem que ser seguida, respeitada, mas que o reiki ele tem tantas técnicas, tantas e tantas e tantas, que tem sempre uma que você consegue se adaptar melhor. E não que você precisa adotar todas. Você precisa sim ter o conhecimento, testar para ver se aquilo ressoa, mas é importantíssimo você ver o que funciona para você, tá bom? Obrigado, Flávia. Gratidão, sensei. Muito doce, suave esses ensinamentos. Eu procuro passar de uma forma bem tranquila, né? A Adriana, querida, tá aqui. Que linda. Carmen, várias pessoas. Assim, aqui foi perguntado, né? Qual livro vocês colocaram? Que bom. Ai, que bom. Agora eu vou aqui no balãozinho com ponto de interrogação, que já tem duas perguntas ali, eu vou ver, né? Aqui. Bom dia, hoje consegui chegar na hora, Zilba. Ai, que bom, Zilba, que bom, fico feliz. Aqui, Romilson. Bom dia, mestra. Com nível 1 e 2, podemos curar pessoas fisicamente? Sim. Com nível 1 você consegue. Tá bom, Romilson? Eu também fiz meu curso de graça, a Zilba falando. Conheço muitas pessoas. E que bom, né, que você fez e valoriza. Porque, infelizmente, eu já me deparei com muitas pessoas que não valorizam. Gratidão por estar ajudando. Eu que agradeço, né, por ter esse momento aqui com você. Amo este livro, mas com você é mágica. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho de todos, né? E vão colocando aqui as perguntas, gente, que finalizei a leitura de hoje. Amanhã a gente né, vou fazer o resumo da entrevista, né, esqueci o nome dela, Shioko, né, da entrevista dela, ela falando as colocações dela de reiki, né, e eu vou fazer, como eu falei, vou fazer o resuminho
e a gente vai discutir amanhã, conversar, né? Não gosto dessa palavra discutir, não. Já acordo fazendo os 5 princípios. Olha, é muito importante isso. Isso é uma das coisas mais importantes que muito reikiano não valoriza também, né? Onde encontra esse livro, você encontra em vários... Você colocando no Google, Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter, virão vários sites. O que normalmente o pessoal está indicando aqui é a Amazon, tá? Mas em livraria também, se você não encontrar, a Cacilda, né? Comprei na Amazon. Então, mas em livraria, se você não encontrar, você pode pedir, que algumas livrarias trabalham com encomenda. Aí você pede e traz, né? Eu escolhi você para ser minha mestra. Obrigada, fico muito lisonjeada com essa sua decisão. A Zilva, ai, que lindo, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Fico, ó. A Cleusa. Aqui, já tá aqui, ó. Ótimos ensinamentos. Tá travando. A minha internet, ela tá dando alguns picos, gente. Eu espero que eu não seja derrubada hoje, né? Ó, tem nos sebos também. Nos sebos. Você encontra também. Esse livro aqui, ele já tá na 4ª edição, pelo menos o meu, né? O meu é 4ª reimpressão que fala, né? Não é nem edição, é reimpressão. A primeira edição foi de 2013 e a minha reimpressão é de 2020, tá? Ó, tive uma intuição de colocar os símbolos para o meu filho que tem autismo e ficar olhando. Eu acho isso legal, porque o que vai ajudar não é o que ele vai entender, mas o que você está emanando em relação à ajuda, à intenção que você fez. Então, na verdade, tá vindo, né, essa questão tá vindo de você, em relação à energia que você tem em relação aos símbolos e o que você está passando para ele. Mas eu acho legal, eu acho muito legal. Ali, ó, na SOP, eu não sei onde que é isso, mas alguém deve conhecer aí, ela tá dando a dica, a Fabiana. Não saio da cama antes de traçar os primeiros símbolos e entrar dentro. Também é uma forma, né, de proteção. Eu gosto mais em relação aos princípios, né? Eu me sinto mais em minha auto-aplicação em si. Obrigado, Carmen. Que bom. Você tem leve? Qual horário está iniciando, por favor? Eu começo às 8 da manhã, mas provavelmente amanhã vai ser a última. Provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, se eu conseguir resumir tudo, a gente vai conversar amanhã. Esses dias estavam corridos, não consegui acompanhar. Que pena, Natália. Mas ainda bem que tem a gravação, aí você vai conseguir, né, ver aqui. Agora eu vou ficar nas perguntinhas, né? Solange, não nudez. Gente, tem na quinta-feira também tem live no YouTube, pode deixar. Não largo mais vocês, não. Agora, essa dinâmica, eu vou parar um pouquinho, porque eu abri uma turma agora. Pena que está no fim. Eu abri uma turma agora, então eu preciso me dar atenção a eles um pouquinho. Mas eu estou planejando aqui também outros livros. Deixa eu ver aqui. Adoro esse negócio das perguntas, gente. Tem como a gente ver. Ó, eu pratico os 5 princípios diariamente e sinto a influência deles nas situações do meu dia. Sim, Kátia, acredito que... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que os 5... O conjunto, né? Dos 5 princípios com a nossa autoaplicação, cara, nos deixa muito protegido e muito alerta, porque quando se trabalha os princípios, isso traz uma abertura de consciência tão grande, mas tão grande que vocês não têm noção. Por isso que eu acho muito importante a gente valorizar. Ângela, super feliz de estar nessa nova turma. Ai, que bom, Ângela. Amanhã tem aula, hein? Bom dia, sou nível 3 e muitas das técnicas estou aprendendo agora, por isso estou... Ai, que bom, Bel, maravilha. É que vocês têm um nome diferente aqui e lá, né? Eu tenho já essa coisa com nome, né? Confundo tudo. Aí vocês com esses nomes
aqui e lá. Ó, bom dia. A harmonização do chakra pode ser feita todos os dias. Quando você faz a sua autoaplicação, você já está harmonizando seus chakras. Tá bom, Rita? Isso já é, né, o check da autoaplicação. Ele envolve chakras, glândulas e órgãos. Então, você já está harmonizando de alguma forma. Tá bom? Já tem o próximo livro? Não, Salomé, ainda não. Me veio aqui, alguém aqui, eu lembro em uma dessas lives, falou dos poemas do Imperador Meiji. Eu estou analisando, é uma ótima pedida a gente refletir sobre ele, enfim. Mas eu tô pensando, eu só vou dar uma paradinha, mas eu não vou largar vocês não, gente. Fica tranquilo. Sentirei falta de você e não estar no meu café da manhã. Ai, Salomé. Isso me deixa muito assim emocionada, porque é bom, né, tá agregando na vida das pessoas. A Lilian, os princípios para mim com a autoaplicação está sendo um divisor na vida, mas gente, quando você reikiano coloca, nossa, eu não tenho nem palavras, é muito forte, muito, 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 muito forte. Vamos lá, Esteca. Gratidão. Hoje percebo o quanto aprendi. O importante é invenção aliada com o Biosen. Eu diria, né, de repente houve na digitação, mas é observação, né, aliada ao Biosen. É muito, muito enriquecedor. Aqui, você abre Kids? Não. Né? Isso aí é uma coisa que tem que ser analisado com muito carinho. Né? É mais fácil eu agregar uma criança em uma aula de adultos do que eu abrir uma turma só para criança. Porque tem que ser analisado com muito carinho. Tem que ter uma vivência, né? Ju, bom dia. Eu te conheci ontem no YouTube. Agora eu vou ficar grudadinha em você. Olha, gente, que lindo. Que lindo. Cleusa, muito obrigada pelo carinho. Muito, muito, muito obrigada. Adriano, o curso Reiki transforma... O curso Reiki transformou minha vida. Gratidão, Kátia. Ai, que bom, Adriana. Eu fico tão feliz, né? E, já vou te dar notícias, né? Daquela nosso projetinho. Tá bom? Já tô quase finalizando. Ai, opa! Apertei aqui uma coisa. Eu tenho que ter cuidado com esse... Vamos lá, Fabiana, Kátia. Eu ainda tô nos 21 dias e tenho sentido força cada vez mais. Os 21 dias, quando eles são bem vividos, gente, isso traz um salto na vida do reikiano. É porque eu entendo que é muita coisa, principalmente para quem não é reikiano, vira reikiano, é muito conceito novo, é uma coisa muito assim, nova em questão de aprendizado e prática. E infelizmente, quando começa a mexer, limpar, tem pessoas que se assustam, mas olha, quando a gente encara de frente, a pessoa voa. A intenção, isso aí. A intenção, agora eu entendi. A intenção, ela é um fator muito importante, porque assim, quando você intenciona, né, quando você coloca um propósito em relação à aplicação, em relação à sua autoaplicação ou aplicação no outro, claro, isso não precisa ser feito todo dia, em todo momento. Mas quando tem uma coisa focada e você coloca, hoje eu estou aqui para tratar isso, cara, as respostas vêm, o Biosen aparece sim, com certeza. Roseli, que horas é a live de quinta-feira? Quinta-feira é minha live no YouTube, às 6 da tarde, tá? Quem tá inscrito no meu canal sempre recebe se tá com o sininho, recebe o aviso. 6 da tarde, quinta-feira, toda quinta, eu tô lá, batendo papo também. Na verdade, eu levo um tema, né? Explico sobre o tema
E eu também faço essa dinâmica de perguntas. Até agora está funcionando, só que como cada vez está chegando mais gente, eu seleciono algumas perguntas e depois eu faço o filtro e estou colocando lá no canal do Telegram, tá? É no meu canal do Telegram. Vamos lá, Cristina, durante a autoaplicação eu fiquei me alongando. É ação da energia Reiki? Pode ser. Pode ser. Eu acho legal isso porque é muito interessante. Você faz a sua autoaplicação, mas quando você começa a fazer outras coisas, né? Isso sem menosprezar a autoaplicação. Mas você deixa simplesmente a energia se conectar, é porque você já está começando a viver o Reiki de verdade. Não é só tipo assim, eu sou a Kátia e eu vivo o Reiki na minha autoaplicação. Não, eu sou a Kátia com o Reiki em tudo. Muito lindo. Adoro ficar sabendo dessas coisas. Cristiana, comecei a fazer autoaplicação com seus vídeos. Fiz nível 1 recentemente. Gratidão. Ah, que bom, que ótimo. Muito bom isso, Fabiana. Já fiz a primeira aplicação em outra pessoa e a pessoa sentiu energia. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Isso é muito lindo, né? É uma sensação muito boa. E não se preocupe, cada um é diferente, tá? Bel, meu nome é Sandra. Ai, Sandra, que bom. Eu falo Bel, é porque eu fico San, aí eu não sei o que é. Não é sobrenome, mas não tem importância. Importante. Ai, que bom, Sandra, que você entende. Eu fico louca com esses nomes abreviados aqui. Gratidão pela sua atenção. Ai, Rita, que bom. Eu quero muito estar sempre contribuindo com vocês da melhor forma, Zilba. Amanhã irei ao cardiologista. Peço que mande o Rick para mim. Pode deixar, Zilba. Já estou vibrando aqui energia. Gratidão. E você já está recebendo, né, de alguma forma. Ronchazeshonen. Posso usar para ser contratado em emprego? Olha, aplique Reiki, coloque a data da sua entrevista num papel, o seu nome, mas eu sei que às vezes a gente precisa, né, assim, é uma fase importante estar procurando emprego e tal, mas coloque a energia, né, que aconteça o que for melhor para mim, entende? O universo sabe. Então, às vezes, a gente não passa, não tem um pedido atendido, porque aquilo naquele momento não é o melhor pra gente, sabe? Então, a gente tem que ter isso na nossa mente e confiar. Mas eu colocaria a data da entrevista e aplicaria Reiki até a data e usaria o Ronsa Geshonen, depois o Seireki e depois o Chokurei e ficaria ali por no mínimo 10 minutinhos, tá bom? Para você emanar o que for melhor para você nesse momento, tá bom? Como faço para fazer o curso de Reiki com você, nível 1? Olha, eu vou abrir inscrições para o nível 1, ainda não tem uma data, mas eu vou abrir. Agora eu tô na minha turminha do Reiki Transforma, mas depois que eles estiverem, né, encaminhados, eu vou colocar isso na minha agenda sim. Pode ficar tranquilo. Nível 1, 2, 3. Carmen, na aplicação de Reiki à distância é normal ficar bocejando durante a aplicação? Pode acontecer. Pode acontecer isso sim. Isso quer dizer que tá saindo, tá limpando, tá bom? Isso é bom, deixa vir. Conceição, qual a melhor maneira de aplicar o que é o Reiki para clientes que não têm conhecimento do que é? O que normalmente eu oriento para as pessoas que vão aplicar Reiki, a pessoa nunca ouviu falar, é explicar primeiro a questão da energia. Ah, vocês sabem o que é energia? Você tem conhecimento que os locais têm uma energia, que essa energia pode te influenciar, que as pessoas têm uma energia, que essa energia ela pode entrar em contato com você?
Ah, sim, aí as pessoas, isso elas entendem mais, né? Se ela ficar ainda na dúvida, você fala. É quando você encontra uma pessoa e acha que aquela pessoa trouxe alguma coisa boa, é porque a energia dela é boa. Então, o Reiki, ele trabalha com essa comunicação, essa energia que está dentro de você. E ela traz harmonia, equilíbrio e ela ativa o seu processo de cura que já tem aí dentro de você. Isso é o Reiki, né? Então é uma forma de colocar isso para a pessoa, né? É a forma mais assim simples, é começar explicando o que é energia para a pessoa conseguir, né? Vamos lá. Na autoaplicação, quando chega no cardíaco, choro bastante. Sinto uma limpeza. Olha, quando sente alguma coisa desse tipo, como você aqui relatou, do cardíaco, fique mais tempo ali até essa sensação amenizar. É porque alguma coisa ali precisa ser olhada, ser colocada com carinho. Então, isso é importante você colocar a mão ali e ficar um tempinho dando uma atenção maior naquele local, porque você sentiu isso. Isso é seu corpo lhe dizendo, ó, aqui precisa de mais atenção, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tenho Reiki nível 1, após 21 dias posso aplicar em pessoas, animais e plantas? Sim. Viva os seus 21 dias só em você, atenção total em você, para você ficar firme. Depois você pode aplicar em pessoas, animais e plantas. Aqui uma perguntinha lá embaixo. Para achar um objeto perdido, desenho símbolo com a mão no papel. Olha, eu faço assim, eu visualizo o objeto aqui na minha mão, né? Onde você está? Desenho Chokurei e coloco ali. Aí, daqui a pouco eu acho. Vem aqui a mente, ou alguém mostra ele pra mim. É muito bom essa técnica. Não é uma técnica, né? É como se fosse um procedimento, né? Esta semana usei um exemplo do livro com uma cliente sobre o rio com o lago. Olha, esse exemplo é lindo, Conceição, que lindo! E isso reflete muito, porque as pessoas, elas às vezes não procuram de volta o reikiano, porque algo pipoca. Então eles ficam, foi a culpa do reiki, estava quietinho. Mas não é que estava quietinho. Realmente estava quietinho ali, mas agora se você continua com a aplicação, aquilo vai diluir e não volta mais, né? Isso é uma ilusão que a gente tem de que quando as coisas estão sendo trabalhadas, elas parecem piorar, mas sempre, por isso que tem aquele ditado, gente, depois da tempestade vem a bonança. E o exemplo do lago, né, do rio, isso é um exemplo também. Então a gente acha que está piorando, mas é aí que está limpando. Você vê o exemplo disso fisicamente, quando você está arrumando a casa, a sensação é que tá tudo sujo, assim, tá tumultuado, não vou dizer sujo. Você tira a roupa de cama e fica aquilo, né, tumultuado, mas depois que tá tudo limpinho e tudo se assenta, aquilo fica muito mais bonito, né? A sensação é muito mais prazerosa. E por que que isso seria diferente com o Reiki? Não. Não é mesmo. Vamos lá, durante a aplicação, muitas vezes vejo uma luz violeta muito intensa. Que lindo! Isso é muito bom. Violeta é transmutação. Alguma coisa ali está transmutando, está limpando. Carmen, li que é possível enviar reiki para um pesadelo que deixa a sensação ruim durante o dia. Verdade? Sim. Quando você acorda, logo que você acordar do pesadelo, né? Ou você acorda de manhã e tá com aquela sensação de que o sonho não foi legal, você desenha o Reiki, você pode desenhar aqui no seu rosto todo e fica um tempinho ali. Porque ali, assim, sonhos, para quem acredita, eles podem ser, né? Isso depende muito da pessoa, isso não é uma coisa generalizada. Mas eles podem ser avisos,
Eles podem ser uma ferramenta de purificação, alguma coisa que está trazendo ao consciente para você trazer a clareza, aquilo ser observado e você limpar. Então é importante que você só limpe aquela sensação. E o melhor símbolo para isso é o de harmonizar, que é o Reiki. Tá bom? Fabiana, Kátia, é certo fazer a aplicação do Reiki em outra pessoa após os 21 dias? É certo, sim. Não é legal, eu não vou dizer que é certo ou errado. Não é legal e aconselhável fazer uma aplicação de Reiki quando você está nos seus 21 dias, porque muita coisa está sendo trabalhada, o seu corpo está se adaptando a essa nova vibração. Então é importante manter o foco em você, para você ficar mais fortalecido, digerir tudo que possa vir a surgir. Né? Por isso que a atenção total em você nos 21 dias, para poder você processar isso tudo da melhor forma, sem interferência. Então, o ideal é não procurar ninguém para aplicar, né? E não aplicar, procurar não aplicar Reiki em ninguém que não seja você. Isso, planta, animal, o ideal. Só que às vezes aparecem pessoas, né? E o universo é sábio. Ele não ia colocar uma pessoa ali na sua vida se você não tivesse condição de cuidar dela. Então, se aparecer, você não procurou, se aparecer, você faz, não recuse, entendeu? Mas depois dos 21 dias, aí tá liberado. Tem alguma meditação rapidinha para fazer com que o cliente, antes de fazer a aplicação do Reiki? Olha, a melhor coisa para você deixar o cliente calmo antes de uma aplicação de Reiki é um bom bate-papo. E por isso que eu reforço a questão da ficha de anamnese. Pergunta o nome, por que ela veio procurar o Reiki, explica como o Reiki pode ajudar, mas principalmente deixe a pessoa falar. Deixe ela falar. Tem alguma questão, alguma coisa? Por que você sentiu que precisava? Quem te indicou? Tem alguma doença, tal? Isso vai já tranquilizando a pessoa. Porque se a pessoa chega e você vai logo, até ela se acalmar, e quando você conversa, fala, aquilo sempre vem alguma coisa que tem que ser trabalhado. E mesmo que ela não dê detalhes, porque nunca vai dar, ninguém vai falar tudo. Ninguém fala. Fala superficialmente. Quando você começar a aplicar, ela já está com outra percepção. Entendeu? Isso. E pede só para ela ficar respirando, e se tiver alguma coisa para falar com você, enfim. O que faz a pessoa ficar receptiva é ela se sentir segura naquele ambiente, naquele momento. Isso é melhor do que qualquer meditação, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A técnica do caderno pode ser usada como... A técnica do caderno pode ser usado como caderno para manifestação? Olha, eu desconheço. Eu desconheço esse procedimento. Conceição. Aqui é o nosso ponto de encontro matinal diário. Gratidão, gratidão, gratidão. Ai, obrigada, Conceição. Muito obrigada. Gente, ó, já respondi aqui todas que estavam aqui na bolinha, no balãozinho, tá? Deixa eu só ver uma que tá aqui, da Ana e da Tera. Tenho nível 1, posso aplicar no meu filho de 36 anos que tem epilepsia? Pode, com certeza. A Tera, onde devo trabalhar no meu animal em relação ao medo de cortar a unha? Olha, procure aplicar nele antes de forma geral e procure deixar assim, você sempre com as mãos ali. Isso é algum trauma que ele viveu, pode ter sido. Então, é bom quando se relaciona a trauma, você tem que ir diariamente ou o máximo que você puder aplicando o Reiki, colocando a mão ali,
Você com o dedo fazendo assim, entendeu? Mas sempre com muito carinho e emanando o reiki, para ele não sentir dor, para ele ter o registro na mente que colocando aqui tem dias que é ruim, tem dias que é bom. E tem que ter muita atenção, porque eles sentem, tem um nível da unha do animal que eles sentem. Não tem quando a gente tira o nosso, vai no bagacinho aqui e dói. É essa mesma sensação. Então, o ideal é só a pontinha mesmo, a pontinha, porque ele vai sentir dor. Ele sente como fala, as ramificações, né? Tem ali fluxo. Então é como se estivesse tirando aqui, né? A pontinha do dedinho. Então tenha muita atenção a isso. Mas vá sempre colocando a mão para ele sentir que tem prazer naquele momento também, né? Sem ser isso. Aí eu falo que vou embora, vocês colocam uma opção de pergunta. Eu vou, é porque eu não tenho nada marcado agora. Vamos lá. Fazer aplicações de reiki domiciliar é preciso antes preparar preparação especial antes? Não. A aplicação, você indo na casa da pessoa, a pessoa indo né, você, não, assim, a preparação que eu aconselho é você estar sempre com o seu autotratamento, é você verificar se você tá legal, né? Então isso é importante. Agora não precisa de nenhuma preparação especial, tá? Fala sobre o terceiro olho. Não, pode ir. Fabiana, fala sobre o terceiro olho. O terceiro olho é o chakra da intuição, né? Ele é bom ser trabalhado para quem não tem a intuição muito ativa. É aplicando o reiki direto nele, entendeu? Depende, olha só, sentir arrepios no braço é normal? Depende, não que seja ruim ou bom. Se você estiver aplicando o reiki em alguém, é porque quando você sentiu é porque precisa ficar. Isso tudo é só a comunicação da energia, gente, não faz mal e não é questão de estar anormal. É apenas alguém, tipo, se alguém está no ambiente e quer chamar a tua atenção, não bate no teu ombro. A energia é assim, se você não está percebendo de um jeito, ela vai fazer você perceber do outro onde precisa de mais atenção. Então pode ser de N formas, arrepio, dor, pode ser coceira, às vezes dá coceira, entende? Então, assim, é apenas, imagine você em uma multidão, você tá com fone de ouvido, você não está ouvindo e a pessoa quer falar com você. Então ela faz o quê? Fulano, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá bom? Ela corta no veterinário. Poxa, entendi. Muito ambiente externo, muita gente. É complicado, aí é complicado. Você não consegue aprender, não, a você cortar, comprar o alicate? Que aí isso vai deixar ela mais tranquila, ou ele, né? Não sei. Né? É ele, né? Se você puder, isso ajudaria a ter mais calma, porque às vezes um veterinário deve ter maltratado. É veterinário não, né? Mas o momento em si, não que maltratou de fazer maldade, mas às vezes segurou e deixou o cachorro apavorado, sabe? E não é que tenha maltratado, mas a ação em si deixou alguma marca. Então é importante, se você puder, seria muito bom. O caderno de reiki é preciso escrever os nomes todos os dias ou a energia é enviada para todos desde que os nomes estejam escritos lá. O caderno de reiki é uma técnica que os nomes que estão escritos lá vão receber a energia, vão receber reiki no momento que ficar melhor para ele, para a pessoa, né? Ou as pessoas que estão ali. Então é importante você ativar caderno e todo dia energizar ele para que as pessoas estejam bem energizadas, tá bom? O arrepio é no envio à distância,
Então fica mais tempo. Fica mais tempo. Alguma coisa ali precisa de mais atenção, tá? Tava aplicando o reiki, tive vontade de chorar durante a aplicação. Sou Lourdes. Oi, Lourdes. Olha, às vezes pode acontecer que a gente sinta o que a pessoa tá precisando colocar para fora. Então, às vezes é a pessoa que tá precisando chorar. Se for a pessoa que você está aplicando, então deixa aquela sensação, se deixar uma lágrima, né, surgir, observa onde você estava passando a mão, né, onde as suas mãos estavam no momento que você sentiu isso, fica ali e vai passar. Que apenas também é a comunicação com a energia, tá bom? Ah, tá. Ai, gente, tá. Cadê mais uma aqui? Me achará. Verdade que precisamos descalcificar o terceiro olho para maior sensibilidade? Olha, eu desconheço essa nomenclatura. Os chakras, eles são cones, canais de comunicação. Quando você vibra ele de forma acelerada, é que ele está muito ativo. Quando está muito devagar, é porque ele precisa de uma energização. Mas a comunicação sempre existe. Ela sempre vai existir, mais ou menos, né? O que se fala de calcificação é muito ligado à glândula pineal, que quando você começa a trabalhar a meditação ou aplicando o reiki nas posições da cabeça, você ajuda a ampliar a sua comunicação. Porque aqui é a comunicação que você tem com o mundo superior, mas a nível daqui, terceiro olho. Olhou terceiro, sabe? É coisas que os dois não veem. Então, né? É uma questão daqui com um todo, né? A comunicação daqui não, é com seres superiores, né? Com uma consciência mais elevada, enfim. Mas se você de alguma forma quer trabalhar essa intuição, o enxergar além dos olhos, aplique reiki ali e faça meditação, que isso já vai ajudar você a trabalhar e harmonizar toda essa comunicação. Tá ok? Ó, só mais uma perguntinha aqui que colocaram, que eu vi aqui que eu recebi. Como funciona o caderno? A questão da técnica do caderno é ensinada no nível 2, tá bom? Se você não for nível 2, tudo que eu for falar aqui não vai adiantar para você. Mas ele funciona para enviar reiki, não em uma aplicação de reiki, uma sessão, só como se fosse uma oração mais forte. Então, é um objeto que você ativa ele, energiza, e todo dia você vai aplicando o reiki para as pessoas que estão ali receber essa oração. Entende? Essa oração mais poderosa. Por isso que às vezes você não precisa necessariamente. Eu gosto porque eu acho que a conscientização ajuda na transformação e na purificação. Mas no caderno, necessariamente, você não precisa ter a permissão. Eu gosto de ter esse procedimento porque é importante para o aprendizado e a ajudar a pessoa, né? Não adianta a pessoa, jogar responsabilidade no outro, mas ter consciência da sua parte responsável em qualquer situação, né? Mas o caderno é basicamente isso. É você colocar nomes ali e tem todo um procedimento, tem toda uma regra, tudo direitinho que é aprendido no nível 2. Colocou o nome, a pessoa que está ali com o nome vai todo dia receber essa oração, tá bom? Essa é uma explicação assim bem resumida, mas isso é dado no nível 2 para quem faz o nível 2, tá? Gente, ó, muito, 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 muito obrigada, né? Por vocês estarem aqui. Eu vou me despedir, já tá dando mais de 1 hora, né? Em relação à nossa live aqui. Eu até fiquei mais um tempinho do que o planejado, porque eu não tinha nenhum compromisso
agora, mas eu quero muito agradecer a presença de cada um que está aqui comigo. Amanhã eu vou estar aqui às 8 da manhã para a gente finalizar a leitura, né, do livro e também conversar sobre Reiki, colocar para fora tudo que está na dúvida, né, no racional, para a gente esclarecer e assim vocês darem um passo além na prática do Reiki, tá bom? Muito obrigado pela presença. Desculpa. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Grandes beijinhos.